pra valer, porque, brincadeiras à parte, como eu disse no começo do programa, uma baita partida, um baita jogo, e eu já vou puxar o Robson de volta para a conversa, para a gente fazer aquela análise, aquela resenha bacana do que foi esse jogo entre Espanha e França. Ô Robson, queria que você já trouxesse a tua análise pra gente desse grande jogo, um jogo Lugar bonito, espetacular, né? um lugar, agora mudou, ficou bonito, hein? Sensacional. Um jogo bem legal, bem bacana, mas dominado pelos espanhóis, que a França não jogou absolutamente nada, meu jovem. O que que tá acontecendo com a França, Robson? Eu até acho que a França ficou com a bola, até acho que a França jogou o que a gente estava vendo nas outras partidas. O que ela não teve foi chance de marcar gols. O que ela não teve foi chance de tabelar dentro da área, de chutar, de entrar dentro da área com facilidade. Eu acho que a Espanha fez muito bem tirando a França, jogando a França para longe da sua área. A França tentou da direita, tentou pelo meio, tentou pela esquerda. O Dembélé mudou de posição, começou na direita, foi para a esquerda. O próprio Mbappé estava nas laterais, depois foi jogar centralizado. Ela tentou de tudo. Ela tentou de tudo e com a categoria que ela mostrou nessa Copa. Eu só acho que a Espanha conseguiu, com calma, com tranquilidade, com paciência, tocar a bola. A defesa estava muito atenta. O goleiro da Espanha, o Simon, estava muito ligado no jogo, estava muito ligado no jogo. Ele apareceu em momentos decisivos, em momentos até fora da área, de cabeça, com o corpo. Então, estava todo mundo muito ligado na Espanha. A França tentou e a Espanha impediu tudo isso. E na hora de atacar, a Espanha nem foi assim um time que atacou tanto a França, mas foi cirúrgica. O lance do pênalti no primeiro tempo foi uma baita falta de sorte do jogador francês, que não viu o Lamine Yamal chegando com velocidade total e se colocando entre ele e a bola. Ele encheu o pé e acertou o adversário. Uma bobeada, a gente vê muito isso também no futebol brasileiro. Jogador que só olha para a bola e acha que está sozinho no campo. Faltou um pouco de malícia. E depois o gol do Porro foi um gol de uma jogada bonita, né? Um gol de um pivô, um gol que geralmente a França faz. Geralmente a França faz esse tipo de jogada e a Espanha deu o troco. Então a Espanha jogou muito bem, muito bem. A Espanha fez o que se esperava dela e a França, eu não digo que jogou mal, não, mas a França não fez os gols que precisava. Eu quero ver você também, o Zé Duílio, um baita jogo, né? A Espanha aproveitou como pôde, trazendo inclusive alguns números do jogo, né? Foram 10 finalizações para cada time, os passes, né? 472 da equipe da França, 500 da seleção da Espanha, a posse de bola, 49% para a França, 51% para a Espanha. Mas o que me chama a atenção, e eu acho que a partir desse ponto que você pode falar, Zé, é a questão dos desarmes. Foram 14 desarmes da França e 22 da equipe da Espanha, o que mostra que a equipe espanhola foi muito superior ao time francês. Fator fundamental, né? Porque a partir do momento que você, né, consegue ter o controle do jogo, você sofre menos. Foi o que aconteceu, né? A Espanha, ela se sentiu confortável com a bola, mas o pé de pressiona foi fundamental justamente nesse sentido, né? Para que você pudesse ter esse controle, apesar das estatísticas, 51% contra 49% posse de bola, uma posse de bola estéril da seleção francesa, até porque a primeira linha de marcação da Espanha funcionou muito bem, né? O Cucurella foi um jogador que funcionou como ponta esquerda, como ala, como lateral esquerdo também na parte defensiva, né? O grande jogo também do Laporte, né? O Pedro Porro nem se fala, porque foi autor, inclusive, do segundo gol. E a seleção francesa, na soberba, né, achou que a qualquer momento poderia acelerar o jogo. Outro fator que foi importante foi justamente desacelerar essa verticalidade da equipe da França, que entrou com 4-4-2, mas com a linha muito avançada e não conseguia ter espaço, né, para poder fazer realmente as articulações da jogada, principalmente no setor ofensivo, onde o time é muito letal. A Espanha só tomou um gol nessa Copa do Mundo e mostra que o coletivo sobrepõe o individual. Às vezes potencializa, mas nesse caso, impressionante o que a Espanha conseguiu fazer, botou no bolso, literalmente, a seleção espanhola, taticamente, no jogo de hoje, e por isso merece estar nessa grande final. Acho que é por aí mesmo, né, Rômulo? Botou, acho que essa última frase do Zé é o que aconteceu na partida. Botou a seleção espanhola, botou a francesa no bolso. E eu quero destacar uma coisa que a gente falou aqui durante toda a Copa, a importância das categorias de base. Sem dúvida. A seleção espanhola, em 2021, ganhou no Sub-19 com 5 jogadores que estão nessa Copa. E esses jogadores têm jogado desde então em todos, jogou no 19, jogou no 20,
vem sendo uma geração que joga junto há muito tempo. A formação nas categorias de base é muito importante. E aí fica o nosso alerta, fica o nosso pedido, pelo amor de Deus, CBF, a gente precisa das categorias de base fortalecidas. O Brasil precisa gerar novos talentos. Esses dias eu vi um documentário de uma página da Bahia que falava inclusive sobre isso, né? O quanto está morrendo o nosso futebol. A gente não tem mais as crianças indo jogar no terrão, jogando aquela pelada maravilhosa, como a gente fala, o baba, como se diz na Bahia. A gente tem hoje um monte de society, as crianças vão lá, jogam um pouquinho e tal. Não é a mesma coisa, não tem mais aquele fundamento, não se tem mais o treinamento de fundamento. A gente viu o Duílio aqui, a gente brincava, mas pô, o Duílio jogou muita bola aqui no Distrito Federal. Quem conhece a carreira do Duílio sabe. Né? Exatamente. Bandeirante e tudo mais. Então, o Duílio jogou muito e sabe que naquela época tinha essa questão dos fundamentos. Você aprendia o passo, você aprendia o drible, você aprendia muitas coisas. Hoje, a gente pega um bom lateral direito que está correndo, que corre bem, que cruza bem, e bota o cara para ser segundo volante, bota o cara para ser meia. Então essas mudanças têm atrapalhado muito o futebol brasileiro. A gente precisa valorizar mais o nosso futebol de base, porque senão a gente não vai ter esse crescimento de novos talentos. E agora chega a hora de renovação. A gente está tendo aí muitos jogadores que já são mais velhos, então a gente precisa de renovação na seleção brasileira.